Olá, minha amiga, meu amigo, nos encontramos no fim de semana para falar sobre o meu artigo que foi publicado em 30 e tantos jornais no meio da semana. O assunto é Trump, Brasil, tudo isso que a gente está vendo aí, essa crise de vergonha, crise de ética, crise institucional, crise de omissão por parte da mídia, mentira se sobrepondo à verdade. Bom, mas vamos lá. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vou, então, fazer a leitura do artigo com observações, comentários nas entrelinhas. O título é O Dono da Bola. No último dia de agosto, fez 9 anos, que o Senado impediu Dilma de continuar presidente. Mas não a impediu, pelos 8 anos seguintes, de ocupar cargo público, contrariando o que está escrito na Constituição. Está lá no parágrafo único do artigo 52 da Constituição, né, que o presidente condenado ficará inabilitado para cargo público por 8 anos. Eu não sei o que fizeram. Eu estava lá, não entendi. Né? Não sei o que fizeram, que tiraram isso da Constituição. E quem estava presidindo era o próprio presidente supremo, Ricardo Lewandowski. Do lado dele, co-presidente, o Renan Calheiros. E a maioria dos senadores, não foram todos, votou por essa fórmula. O povo mineiro, o eleitor mineiro, teve que corrigir, né? Dilma ficou em 4º lugar, candidata ao Senado. Compensação, elegendo Pacheco, né? Bom, a maioria no do Senado, num julgamento conduzido pelo presidente Supremo, descumpriu a Constituição na cara de todo mundo. E nada aconteceu. Isso é mais grave ainda. Eu me incluo nisso. Eu estava ao lado do Heraldo, o Heraldo é formado em Direito. Eu disse, bom, vou deixar para o Heraldo explicar isso. Né? Quem sou eu? Mas eu também fiquei quieto lá. Não houve escândalo, não houve protesto, não houve crítica. Meu Deus! A gente tem ou não tem o poder? O poder é do povo, ou isso aqui não é democracia. Se a gente não exercer o nosso poder, não. O país parece alienado, omisso, embrutecido ou, como tenho insistido, masoquista, porque parece gostar de sofrer. Aconteceu de novo há 6 anos, quando Dias Toffoli, que era presidente do Supremo, criou o inquérito do fim do mundo, como chama o ministro Marco Aurélio, sem Ministério Público, contrariando a Constituição, contrariando 2 artigos da Constituição, dizendo que o Ministério Público é essencial para iniciar uma causa. O juiz não pode iniciar uma causa de motu próprio. Dias Toffoli agiu como se ele estivesse abrindo e pretextou isso, né? Como se estivesse abrindo um inquérito interno, administrativo, baseado no regimento interno, para investigar uma pequena ocorrência interna nas dependências do Supremo. E está até hoje, faz 6 anos, botando todo mundo lá dentro, usando aquilo para fazer a tal justiça ativista, militante, ou tribunal político, como quer o ministro Barroso. E ele ainda contrariou a Constituição, nomeando sem sorteio o relator. É como se fosse uma administração interna lá. Bom, só para vocês lembrarem do inquérito do fim do mundo. O que veio depois foi arrastado para o Supremo. Qualquer coisa que entrasse, arrastava para dentro do Supremo, suprimindo a primeira instância. Ou seja, quem está nesse inquérito não tem recurso.
O Lula teve. Entrou em Curitiba, foi para a segunda instância em Porto Alegre, terceira instância em Brasília, última instância no Supremo. Os que estão no 8 de janeiro, não. Só tem uma instância, que é o Supremo. Supremo, o recurso contra o Supremo é no Supremo. É, só rindo, né? Bom, dentro do inquérito, o Supremo exerceu seu ativismo contra o bolsonarismo. Barroso já explicou que o Supremo não é mais um departamento da Justiça, mas um tribunal político. Ele próprio, mesmo sendo ministro da Suprema Corte, proclamou em reunião na UNE: nós vencemos o bolsonarismo, lembra? Isso é impossível você ouvir isso de um justice, um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou muito menos da Dinamarca, da Alemanha, da França. Na véspera do julgamento de Bolsonaro, ele antecipou a sentença, dizendo: em breve nós vamos empurrar o extremismo para a margem da história. Tudo às claras, sem causar o mínimo escândalo. Isso seria manchete se houvesse algum jornal fazendo jornalismo. Como é que o presidente do tribunal antecipou? Nós vamos varrer essa gente daqui. Ele já anunciou a sentença. Não? Em país sério, uma declaração assim, o presidente do tribunal ou sai o presidente ou anula-se o processo. No outro lado ideológico, Lula teve a primeira instância e recursos na segunda, terceira e última, como eu já lembrei. Bolsonaro e os do 8 de janeiro foram direto para a instância derradeira, suprimindo-se a exigida ampla defesa. E a nação que assiste a tudo isso? Passiva, apagada. Até as pedras portuguesas que calçam a Praça dos Três Poderes sabem que o Supremo não é o juiz natural da gente presa ardilosamente por perfídia depois do 8 de janeiro. Que não há o devido processo legal quando não há individualização do processo, nem amplo direito de defesa, que no Supremo ficaram privadas do direito de recurso, que boa parte dos juízes detestam o réu principal, que tudo está mais para a vingança do que para a justiça, que o objetivo é eliminar Bolsonaro e os bolsonaristas. Chegaram a eliminar a vida de Clesão, né? Pelas entrevistas de alguns do Supremo, inclusive do presidente, já se sabe o resultado há muito tempo. Bolsonaro será condenado. Segundo divulgado pelo Metrópolis, está até escolhido o presídio da Papuda para a execução da pena. As pedras da praça foram ouvidas na Europa e nos Estados Unidos, mas não no Congresso Nacional, ali do lado. O espelho d'água que fica atrás do Congresso, entre o Congresso e a Praça dos Três Poderes, talvez tenha afogado o som. O verdadeiro tribunal político numa democracia é o Congresso dos Representantes do Povo. Mas nada foi feito para recuperar a Constituição e o devido processo legal. Nada que fosse efetivo. Aí entra Trump, porque está em jogo a democracia no continente americano. Ele não quer uma Venezuela, uma Cuba, do tamanho do Brasil. Ameaça punir com a Magnitsky os que seguirem o relator Moraes, já punido. Dizem que o mais preocupado é o presidente Barroso, pelos laços afetivos e materiais que tem com os Estados Unidos. Está, portanto, lançado um jogo de perde-perde, que desafia o Supremo, o Executivo e a nação. A solução poderia ser encontrada
por alguma ilha de grandeza num oceano de pequenez intelectual salgado por imaturidade. É isso. No Congresso, são poucas as mentes brilhantes, não oportunistas. Não são exigidas qualidades de estadista aos que se elegem presidentes das casas. Políticos do lado de Bolsonaro já o consideram condenado e estão de olho no legado. Seria inteligente Lula anunciar um gesto de grandeza de indultar Bolsonaro, alegando que não o teme numa eleição. Gesto do mesmo tamanho seria Bolsonaro anunciar que, para pacificar tudo, se compromete a não ser candidato. Ele até já comentou isso. Mas, num país alienado e masoquista, parece que é preferível ficar na arquibancada olhando o jogo e esperar que Trump entre em campo para decidir um jogo que não é dele, embora, no fundo, ele seja o dono da bola. De Brasília, Alexandre Garcia.